o nosso agradecimento e a nossa saudação à nossa querida Federativa Gaúcha pela realização deste evento e a nossa gratidão pela confiança nesse espaço que nos confere. Considerando a incessante busca da saúde integral e da participação social, nós poderíamos iniciar a nossa reflexão a partir da resposta dos espíritos codificadores que deram a Allan Kardec, na terceira parte do Livro dos Espíritos, das Leis Morais, mais particularmente em relação à Lei do Progresso, questão 781. O codificador pergunta se tem o homem o poder de paralisar a marcha do progresso. Ao que os espíritos respondem, não. Mas, às vezes, tem o de embaraçá-la. Vamos começar pelo não. Esse inevitável progresso intelecto-moral, ainda que não exatamente na mesma proporção, o segundo em relação ao primeiro, que é fonte, essa desproporcionalidade, que, de certa forma, no momento em que nos encontramos, é sim resultado de uma escolha pessoal e, portanto, em segundo momento, coletiva, é que gera não podermos estar nos beneficiando de todo esse conjunto de ferramentas, quer no campo da saúde, da medicina, quer no campo do direito, quer em tantas outras áreas de conhecimento, ferramentas excelentes que poderiam já ter construído um mundo melhor para todos nós ainda, repito, não estamos nos beneficiando dessas circunstâncias. Temos a ferramenta, e ouvimos durante toda a tarde de hoje propostas, reflexões, conquistas mesmos, particularmente na área do direito, e não raro nós vemos esta tal conquista não efetivada. Quando não, subvertida por interesses menores, vamos dizer assim. Quando o poder econômico não associado a valores éticos morais se sobrepõe aos interesses de uma coletividade. Toda a conquista feita, inegavelmente pelo direito, particularmente pelo Brasil, não necessariamente reflete numa sociedade que goze desses benefícios eficientemente. Exatamente pela desproporcionalidade deste progresso intelecto-moral. No entanto, intelectualmente já foi conquistado, e isso é ponto a ser homenageado, isso é ponto a ser aplaudido. Pior seria se nem mesmo tivéssemos concebido uma ferramenta, por exemplo, no assunto que nos diz respeito, em relação aos direitos fundamentais. O que são exatamente direitos fundamentais, considerando que nem todos nós somos operadores do direito? São aqueles que se constituem núcleo inviolável de uma sociedade política com vistas à garantia da necessidade, da dignidade, perdão. Eles constituem legítimas prerrogativas, concretizam as exigências de liberdade, representativos das liberdades públicas, constituem valores eternos e universais, e aqui que está o ponto relevante no conceito, porque até então está muito parecido o conceito com os próprios direitos humanos. Mas, enfim, impõe ao Estado o dever de implementá-los. Esses chamados direitos
fundamentais, em última análise, a grosso modo, seriam aqueles direitos humanos que, num determinado momento de tempo e espaço, passam a ser parte, compõem a organização jurídica daquela comunidade. Então, mais do que um direito, efetivamente, no sentido subjetivo, ele se torna um direito objetivo, porque assim resguardado pela ordem jurídica daquela comunidade. Nós vamos encontrar o marco inicial da positivação exatamente, mais do ponto de vista mais recente, se formos pegar aspectos mais recentes, na Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, 1776. Embora, rapidamente aqui um parêntese, uma carta inglesa de 1215 já apontava nessa direção. Mas nós vamos ver a concretização constitucional, efetivamente, desses tais direitos fundamentais, como a palavra diz, são fundamentais, mas o que os faz relevantes neste espaço, na nossa conversa aqui, é porque vão receber exatamente o reconhecimento do direito positivo. A constitucionalidade deles, pois, nós vamos encontrar a partir da Revolução Francesa. Assim, nós poderíamos dizer, a grosso modo, que a Declaração de Independência dos Estados Unidos ela vai ser um grande fomentador e um grande alicerce para todas as construções jurídicas que vierem na questão dos indivíduos, dos direitos fundamentais dos indivíduos. E a Revolução Francesa vai agregar a este primeiro aspecto um que é importantíssimo para fazer com que estes direitos que são humanos se tornem, então, positivados, que é transferir ao Estado. O Estado, então, passa a ser e ter o dever, a função, a obrigação e a atividade de implementá-los. A partir da Revolução Francesa, aquilo que o Estado poderia fazer ou não passa a ser impensável em termos conceituais, filosóficos, jurídicos, que se existe um Estado, que se efetivamente nós cedemos uma parcela de liberdade para construí-lo, ele não só deve resguardar coisas, mas implementar políticas, ações, estratégias, metodologias para concretizar, enquanto dever, função e atividade, estes direitos que são fundamentais. Na Constituição brasileira, a Constituição de 88, nós vamos encontrar, no título 2º, dos direitos e garantias fundamentais. E aí os bons doutrinadores, eles fazem uma diferenciação que nós vamos fazê-la rapidamente, porque ela é técnica, mas para que nós vejamos o quanto efetivamente o direito brasileiro já caminha, pelo menos ao encontro, teoricamente falando, e concretizando, na medida do que é possível concretizar eficiência, porque esta, aliás, é a grande diferença entre o direito humano e o direito divino. A questão não é nem de existência nem de validade, mas a questão é de eficácia. A lei divina, ela opera independentemente da vontade do agente a que ela se destina. A providência divina não vai nos perguntar se nós concordamos e, portanto, vamos criar um processo de adesão à lei, para que, então, ela se efetive na realidade do dia a dia das pessoas, dos povos, das coletividades, para que, então, ela passe a existir, ela passe a ter eficácia. Enquanto que o direito humano, no que pese a sua força, poder contar com forças
de polícia e assim por diante, ele não raro deixa de ter eficácia lá na ponta, de nós enxergarmos a sua concretude, porque, de alguma forma, ele está na dependência da nossa adesão. Ele é uma resultante deste contrato social em que o destinatário tem que fazer a sua parte. Então, vejamos, com relação às regras de trânsito, o Código de Trânsito, é uma legislação satisfatoriamente boa, eficiente, para as questões postas no nosso dia a dia. E ela foi mais além. Ela responsabilizou, porque outro grande problema da eficácia do direito se põe no fato da certeza da responsabilização. A grande diferença entre países ditos de primeiro mundo e países que não são ditos de primeiro mundo está exatamente em que não há diferença de que no primeiro não há crime, no segundo há. O indivíduo ele é corrupto no primeiro, no terceiro, no quarto, no quinto, no mundo. A diferença é que no primeiro há muito mais segurança de responsabilização do que nos outros. Inclusive, como muito bem disse a nossa querida promotora que nos antecedeu, a doutora Annelise, por uma questão cultural. Porque, não raro, nós legitimamos condutas que são francamente, facilmente percebíveis como não apropriadas para o bem-estar daquela comunidade. Ela falava de direito ambiental e eu me lembrava de alguns anos, porque eu sou muito jovem, então sempre há alguns anos atrás, em que fazíamos o mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e recebemos uma professora canadense. E, só para vocês verem, eu fui admitida na universidade com 5 anos. Então, lá na década de 80, 90, mais ou menos se deu esse episódio. Recebemos uma professora, como eu disse, canadense. E ela, na hora do almoço, pediu para conhecer o bairro acadêmico. Ela ouviu falar na universidade, ela ficou algum tempo aqui no Rio Grande do Sul, particularmente em Porto Alegre, ouviu falar no bairro Cidade Baixa. E queria conhecê-lo. Então, eu fui levá-la, porque eu moro na Cidade Baixa, eu fui levá-la para almoçar num dos restaurantes ali que a gurizada almoçava e ela queria conhecer. Quando nós íamos pela Rua República, vínhamos da Faculdade de Direito ali da URGS, em direção à Cidade Baixa, passamos pela Rua República. Estava um cidadão lavando o seu automóvel. E eu vi que a professora, embora jovem, estava ficando muito vermelha. E, na minha fantasia, eu já imaginei que ela ia ter alguma coisa. Então, perguntei a ela: a senhora está se sentindo bem, professora? E ela apontava para ele, mais adiante de nós: é louco, it's crazy, it's crazy. E eu olhava para o homem, até que ele não tinha cara de louco. E eu fiquei naquele impasse. Quando ela concluiu: ele está botando água potável fora. No Canadá, somente loucos fariam isso. Isso lá na década de 80 do século passado. Mas quando a gente quer limpar o automóvel, a gente abre a mangueira e bota a água potável fora e deixa que a próxima encarnação que resolva. Mas, enfim, essas questões em relação aos direitos fundamentais, elas podem ser vistas, do ponto de vista da doutrina, sobre 2 dimensões, vamos dizer assim. Uma primeira, a dimensão dos direitos civis e políticos, que estão necessariamente ligados à liberdade. A Constituição Federal de 88 contempla isso neste capítulo, no título que estávamos falando, dos direitos e garantias fundamentais, no seu capítulo 1, no capítulo 1 deste título, sob o título dos direitos e deveres individuais e coletivos. É o famoso artigo 5º. Mesmo alguém de nós que não seja ligado à área do direito, já ouviu falar de N incisos deste artigo. E é exatamente o que caracteriza essa primeira dimensão.
ser um instrumento de segurança à invasão ou à interferência arbitrária do Estado na nossa esfera pessoal. Nós temos, então, exemplos como, no inciso 2, por exemplo, ninguém é obrigado a deixar de fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Ou, um outro que nós ouvimos muito falar, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem e assim por diante. Por que eu estou falando nisso? Porque exatamente agora que nós vamos ver a segunda dimensão, nós vamos poder perceber que há uma constante tensão entre essas duas dimensões. Ora, na história, há uma sobrecarga da primeira dimensão em relação à segunda. E aí nós fazemos um reforço na segunda, na tentativa de igualá-la. E isso se caracteriza o próprio progresso, até que nós consigamos fazer uma linha mais ou menos de tranquilidade, manter essas duas dimensões mais ou menos aproximadas e interagindo de forma adequada. A segunda dimensão, então, exatamente qual é? A dos chamados direitos sociais, que está na nossa Constituição, exatamente nesse título 2 de que falávamos, agora no artigo 6º, que trata da questão da saúde, da educação, do trabalho, do lazer, da moradia, a proteção à maternidade, enfim, há tantas outras questões. A propósito, no que tange ao direito brasileiro, a Constituição de 1934, que teve uma duração muito pequena, mas foi uma Constituição, ela já, inspirada provavelmente pela Constituição alemã de Weimar, ela já apresentava a propriedade necessariamente com caráter social, que nós vamos ver depois somente na Constituição de 88. O marco inicial Então, esses direitos sociais é exatamente, ele vai poder existir exatamente pelaquilo que eu salientei no episódio da Revolução Francesa. Porque esses direitos sociais é exatamente o poder de agir, de exigir, o dever do Estado de implementar igualdade social dos hipossuficientes, ou seja, uma igualização de situações sociais desiguais. Os constitucionalistas, em especial o autor do livro Curso de Direito Constitucional Positivo, o professor José Afonso, ele costuma fazer uma diferenciação dentro desses direitos sociais, dizendo que há direitos sociais relativos aos trabalhadores e que há direitos sociais relativos ao homem consumidor. Entenda-se aqui a palavra consumidor não exatamente só com relação ao consumo, à compra, embora, evidentemente, também a ela, mas consumir no sentido mais amplo da palavra, porque nós precisamos consumir saúde, nós precisamos consumir educação, nós precisamos consumir cultura. É isso que faz parte da dignidade humana. E, evidentemente, as questões de consumo propriamente ditas. Como é que nós podemos viabilizar ações humanas que efetivem esta conquista toda dos direitos fundamentais? Evidentemente, através de uma ordem econômica e, por óbvio, de uma justiça social. Então, nós vamos apresentar uma proposta, uma reflexão aos amigos, em que vamos chamar de plano das ações humanas, porque, repito, do ponto de vista das ações da providência divina, isso não tem qualquer problema. Como eu referia antes, eu passei e não contei o resto da história, a questão da legislação de trânsito, que eu divaguei e depois não fechei, antes de entrarmos nisso, deixa eu fechar.
o Estado promulga uma legislação bastante satisfatória. E, além da questão em si, ainda a responsabilização se dá em dois vieses: a multa e a pontuação na carteira. Mas, a meu juízo, o legislador ainda vai mais longe um tanto, porque a tecnologia já nos possibilitava o flagrante da ação. Porque a grande questão nessa matéria é que se entulhava de processos administrativos, uma vez que a desculpa, a justificativa, melhor dito, era de que não era eu que estava dirigindo, alguém tinha pego a chave sem minha autorização e assim por diante. Mas, com a criação desses instrumentos tecnológicos que fotografam, então, a placa, e não raro, o fulano que está dirigindo, em tese, estaria inviabilizado a justificativa e, portanto, eficazmente, a lei produziria efeitos concretos. Duas coisas aconteceram. A cultura que legitima o mais fácil também vai buscar na tecnologia, porque tecnologia não tem para o bem ou para o mal, é tecnologia. Quem vai usar é o dono da tecnologia. Inventar um dispositivo que, acionado, ele inibe o flagrante. E muitas pessoas colocam isso nos seus veículos. Outros compram GPS, eu sei que não é o nosso caso, GPS só para saber onde é que estão os radares, onde é que estão os controladores. Tem gente que lê jornal só para saber onde é que vai estar o radar móvel, porque é obrigado à publicação. E assim por diante. Mas ainda há uma questão mais complicada do que essa, na questão da eficácia. Diz com o fato de que eu tenho que ser flagrada. Então, na hipótese de eu saber aonde está o tal do controlador, o que vai acontecer? Não sendo um indivíduo consciente, comprometido com essas questões sociais, humanas e sociais, evidentemente que ele vai tirar o pé do acelerador na proximidade, passará na velocidade ali determinada, apertará o acelerador na sequência e chegará na hora que bem entender no lugar que ele estava com vontade de ir. E não vai dar nada. Então, o problema do direito humano, e ainda que nós pensássemos, então temos que criar mecanismos de controle, isso, aquilo, aquele outro, sim, nós temos ainda muito a fazer. E o Estado, através dos seus ambos esferas de ação, tem muito a se qualificar para garantir efetivamente os nossos direitos fundamentais. Mas um item também é inegável. Sendo indivíduos que estão em aperfeiçoamento, mas que nunca seremos Deus, Criador, enquanto não tomarmos a consciência da importância de ações mais solidárias e mais comprometidas com o bem social, haverá sempre hipótese de alguém escapar, por mais perfeito que seja o elemento controlador. Não é apenas uma transferência disso a outrem, porque fica sempre muito fácil. O Estado tem que se aperfeiçoar, o Estado tem que... Sim, o Estado tem que se aperfeiçoar, isso é um fato inegável. Mas, ainda que ele se aperfeiçoe, ele não pode saber, por exemplo, o juiz humano não pode saber o que está dentro da minha vontade. Então, indúbio, pro réu. Alguém sempre poderá escapar da malha. Não tem como colocar um controlador a cada 1 metro. Ainda que nós imaginemos uma vida toda cheia de câmeras, haverá sempre em hipótese, a possibilidade de escapulir. Consequentemente, essa grande diferença faz toda a diferença. O direito divino, a lei divina, ela é autoaplicável. E a lei humana, mesmo quando ela se diz autoaplicável, e o é cientificamente falando, juridicamente falando, nós todos sabemos que precisa de alguém para implementá-la.
É muito bonita aquela história, e cada um conta a sua maneira, eu vou contar a minha, de que havia um busto de Jesus a ser inaugurado, uma escultura. E, por alguma razão, a escultura caiu, ou alguém bateu e quebrou-lhe os braços e as mãos. Na manhã seguinte à inauguração, e quando descerraram a escultura, havia uma frase ali colocada: eu não tenho outras mãos e outros braços para agir no mundo, senão os vossos. Então, efetivamente, ainda que com toda a evolução possível destes instrumentos do próprio Estado, como costumamos dizer, ele necessita a justiça humana, a lei humana, as organizações humanas necessitam das nossas mãos, da nossa vontade, da nossa parcela de contribuição. Também é famosa a história de que um determinado diplomata iria receber colegas em sua casa e tinha um filho de 4 ou 5 anos que tinha alguma força ativa. E ele ficou pensando, como eu posso receber meus colegas aqui, ter alguma conversa com a criança? O que ele bolou? Eu vou passar na loja de brinquedos, vou comprar um quebra-cabeça do país. Então, muitos contam que isso se deu nos Estados Unidos. Então, seria o mapa dos Estados Unidos. E chegou e fez em casa, entregou o brinquedo para o guri e disse: tu só sai do quarto quando tu montar esse quebra-cabeça. Certo de que ele não sairia dali antes da meia-noite, porque ele não sabia ler. Não era só uma questão de não saber geografia, ele não sabia ler. 10 minutos depois está o pirralho na sala. Mas, guri, eu não te disse que tu só viesse para a sala quando montasse o quebra-cabeça? Eu montei, pai. Não acredito. Então, vem. Chegou lá, estava o mapa direitinho. Mas como é que tu montou isso, criatura? Ah, do outro lado do mundo tinha a cara de um homem. Eu consertei um homem e consertei o mundo. Porque para ele o mundo estava todo quebrado, claro. Então, há parcela de contribuição de cada um. Então, como viabilizar isto? Esses direitos fundamentais na sua efetividade, essa justiça social na sua efetividade. Nós diríamos em análise em 2 planos. Primeiro, um plano propositivo, vamos dizer assim. A justiça social, na verdade, é uma construção baseada na igualdade de direitos e na solidariedade. É, na verdade, um cruzamento de pilares, o pilar econômico e o pilar social. É um compromisso, na verdade, uma metodologia, uma estratégia do Estado para compensar as desigualdades. Nós vamos ver, por exemplo, na Constituição de 88, lá no artigo 170, princípios gerais da atividade econômica, e no 193, disposições gerais da ordem social. Os doutrinadores costumam apontar, fundamentalmente, o artigo 3º da Constituição, que aponta a questão da justiça social como finalidade do Estado. Então, a finalidade do Estado brasileiro seria, em última instância, a justiça social. Essa questão ela está contemplada no texto constitucional, ela está contemplada na doutrina, na jurisprudência. E nós poderíamos ainda destacar a questão do acesso à justiça, como garantidor dessa... A contemplação disso na Constituição, do acesso à justiça na Constituição, na jurisprudência e na doutrina, como sendo um dos elementos componentes dessa justiça social. Mas tudo isso na dependência daquilo que já referimos. Então, preferimos analisar ainda um segundo plano de ações. Esta primeira, necessária, obviamente,
já bastante desenvolvida e que também precisa da nossa participação. Nós somos seres sociais e, nos espaços adequados, temos não só o direito, mas o dever de contribuir para a melhoria deste mundo. É preciso que nós atuemos como esse ser social, nestes espaços objetivos. Porque, não raro, por exemplo, nós nos vemos arbitrando críticas, não estou dizendo certas ou erradas, mas arbitrando críticas ao poder público, e somos os primeiros a votar rapidinho para poder gozar o resto do dia de feriado. A Justiça Eleitoral tem que fazer uma propaganda na televisão para que tenha voluntários para que as eleições, que, aliás, são o direito conquistado pela civilização, são a construção da própria democracia, a garantia de democracia e sua qualificação, tem que nos cativar, nos seduzir, porque senão a gente quer só lá fazer o risquinho, e agora é só aperta a teclinha, e depois o resto que se resolva. Então, do ponto de vista efetivo destas ações humanas, necessariamente passam pela educação. Considerando, voltando à questão 781, que não é possível parar o progresso, mas é possível embaraçá-lo, cumpre pesquisar a origem deste embaraço. Porque, definida a origem do embaraço, efetivamente nós podemos eliminar. E, ao eliminar, não só nós vamos efetivar o primeiro plano, como vamos poder promover também uma participação social de maior qualidade. E a Kardec não passou despercebido essa questão. Ainda na Lei do Progresso, na questão 785, qual o maior obstáculo ao progresso? Ao que os espíritos vão dar uma resposta um tanto longa, e nós vamos pensar apenas duas palavras: orgulho e egoísmo. Allan Kardec vai desenvolver mais aprofundadamente a questão do egoísmo no último capítulo da terceira parte do Livro dos Espíritos, da Perfeição Moral, 12º capítulo. E, em especial, na questão 917, ele voltará a perguntar, já que foi apontado o egoísmo como causa de embaraçamento e de dificultação ao progresso, como foi apontado o egoísmo como vício mais radical, portanto, de maior raiz no psiquismo humano, ele não podia deixar de perguntar qual o meio de destruir-se o egoísmo. E, numa das raras questões que traz a assinatura do espírito que responde, a questão 917 assina Fenelon, e vai dar uma interessante análise deste processo de extirpação desta viciação, que passa não só pelo identificar, mas também a construção de virtudes, ou seja, de ações positivas, de ações no bem, na melhoria do nosso mundo íntimo, que é um dever, mas é também um direito do cidadão, do indivíduo. Nós temos o direito de fazer melhor o que não soubemos fazer anteriormente. Nós temos o direito de reparar. Nós temos o direito de, ao passar pela experiência reencarnatória, cuja função primordial é o processo de educação ou de reeducação das nossas aptidões da alma, nós temos o direito de fazer melhor. Então, o espírito vai, numa longa questão, tratar de tudo, numa longa resposta, tratar de tudo isso. Eu pensei só um item da resposta, e vou lê-lo na íntegra. O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominante sobre a vida material. Não está dizendo que não tem que preocupar-se e organizar a vida material, porque nós seríamos mais um encargo para a sociedade. Desapego dos bens terrenos não é desconsideração dos bens terrenos. O espírito que coloca a mensagem em o livro, em o Evangelho segundo o Espiritismo, sobre esta matéria, no capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon,
ele vai ter um momento em que ele vai responder, que ele vai registrar o seguinte: desapego aos bens materiais é dar-lhes o justo valor. Quer dizer, não é desconsiderar. E quem desconsidera transforma-se em um encargo para a sociedade. Aqueles de nós que adquirem os bens materiais pela metodologia da honestidade do trabalho, podem e devem gozá-lo, porque se constitui um direito. A questão das dificuldades do mundo, dos avessos do mundo, não é exatamente o dinheiro, mas muito mais grave que ele. A rigor, o mesmo dinheiro que corrompe é o mesmo dinheiro que salva. Então, a questão que mereça a nossa atenção é: como é que o dinheiro entrou no meu bolso? E o que eu vou fazer com ele a partir daí? Então, o Espírito está dizendo uma predominância, quer dizer, colocar o foco da vida nestas questões do eu, o espírito que eu sou. Não é o meu espírito, eu, que tenho um corpo material. Então, a matéria, ela é transitória, ela é perecível. O que é imperecível sou eu, o espírito. Consequentemente, a prevalência das minhas decisões, independente de adquirir e de conquistar bens materiais que são evidentemente necessários para a manutenção da própria vida física, e se puder ter mais conforto, se puder ter melhores condições, é fruto do seu trabalho, que as tenha. Mas a prevalência dos seus interesses deverá estar neste espírito que é imortal. Nazareno Tourinho, agora espírito, tem um livro lindo na psicografia de Edivaldo exatamente sobre isso. Impermanência e imortalidade. É saber usar e ser o dono daquela coisa. Porque quando nós somos donos efetivos de uma coisa, nós podemos viver com ela, usufruí-la e dispensá-la, porque essas são todas as características da propriedade. Usar, fruir, gozar e vender. Mas não raro, e isso é que é o problema, que é o apego, a propriedade, o bem físico é meu dono. Até o ponto que se quebra uma xícara se torna num transtorno familiar, porque era a xícara do tataravô que trouxe não sei de onde, aquilo se torna uma crise familiar. Nós não entendemos que os bens são positivos, os materiais, fazem parte da vida, são delegação da própria lei divina, senão não existiria matéria. Mas dar-lhes o justo valor. É uma questão de bom senso. E eu me dei conta esses dias, pasmem, só esses dias, que para ter bom senso tem um pré-requisito. Tem que ter senso. Tem que ter frontal. Então, por isso que eu entendi por que é complicado. Nós, às vezes, não temos a pré-requisito para o bom senso, que é o senso. É do partido do sem noção. Os mais antiguinhos aqui, como eu, vão se lembrar que havia numa FM porto-alegrense, os que são de Porto Alegre, naturalmente, mais próximos à minha idade, vão se lembrar, o sujeito que dizia que ia no Grenal com a ir na torcida do Grêmio ou do Inter com a camiseta do outro time. E não vai dar nada. Vinha todo machucado. Ou, eu vou me atirar do 20º andar e não vai acontecer. Caía lá morto, todo desengonçado. Quer dizer, o partido do sem noção. Então, o Espírito, retomando a fala do Espírito, o egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominante sobre a vida material. E, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos faculta do vosso estado futuro, na lei de causa e efeito. Emmanuel, prefaciando uma obra de André Luiz, ele diz algo que, desde a primeira vez que eu li, me tocou. Ele diz que o plano superior, que organiza essas questões de psicografia, enfim, que organizou todo esse processo revelacional, modernamente falando,
não fez exatamente, e referia-se especificamente à obra de André Luiz, para que nós soubéssemos que a vida continua. Porque isso a gente vai descobrir. Mas a preocupação do plano espiritual superior é que, ao descobrir, a gente tenha um estado interior que possa gozar de felicidade. Porque, em sabendo o que vai acontecer ali adiante, a gente pode preparar, neste exato momento, circunstâncias através de escolhas que gerem um futuro que a gente gostaria de vivenciar. Quando, bem compreendido, se houver identificado com os costumes e as crenças, o Espiritismo transformará os hábitos, os usos e as relações sociais. Claro que a grande pergunta aqui seria se os espíritas, nós, particularmente aqueles que sejamos, estamos dispostos a fazer a nossa parte. Porque na importante proposta educacional de Jesus, há um momento em que ele vai fazer uma pergunta bastante intrigante e incomodativa. Que fazeis com isso mais do que os outros? Nós estamos a uma tarde, vamos passar mais outro dia, conversando sobre todas essas questões. Vamos sair daqui e fazer o quê? Esperar o próximo congresso, o outro encontro, o outro livro, o outro... E quando é que a gente vai começar a fazer alguma coisa? Allan Kardec, e aí vamos caminhando para a conclusão, na nota desta questão 917, ele vai falar pela segunda vez no livro dos Espíritos sobre a questão da educação. Nós sabemos que ele foi um grande pedagogo e que, aos 28 anos, publicou uma notável obra de pedagogia. Aliás, era uma provocação ao sistema público, sistema educacional público francês, mas traz também no livreto, já tem tradução para o português, uma tese sobre o curso, o futuro curso que existiria, a palavra nem existia à época dele, de pedagogia. E localiza a grande importância do referencial professor, mas a grande importância da referência do lar. Mas a crítica, todo o objetivo da obra é uma análise ao sistema educacional público francês. Então, o título da obra é Plano proposto para a melhoria do sistema público francês. Ele dedicou toda a sua vida à questão metodológica. Se nós observarmos as obras que ele publicou antes de se interessar pela pesquisa espírita, elas não são exatamente da ciência à qual ela se dirige, mas são de pedagogia mesmo, ou seja, de metodologia para o entendimento daquela ciência. Conhecidas dele, como aprender aritmética, então não é uma obra de aritmética, mas como aprender aritmética, e a outra de francês, como efetivamente aprender francês. Então, toda a sua grande formação, e está aí a grande importância da convivência dele com Pestalozzi, toda a sua grande formação é na área da metodologia, na área da pedagogia. E nós podemos ter uma ideia da complexidade do raciocínio deste homem pela obra básica. Porque em 2 notas ele vai falar sobre educação. Nesta segunda nota, que porque eu falei da questão 917, eu vou antecipá-la, num trechinho ele diz assim: se o mal for atacado em sua raiz, isto é, pela educação, a educação, convenientemente entendida, constitui a chave do progresso moral. Mas antes, ainda na parte terceira, a pôr uma nota, a questão 685, que diz respeito à lei do trabalho,
quando está tratando da questão da velhice, portanto, de toda a questão da seguridade social, das questões econômicas que isso interfere, etc., etc., o espírito faz uma fala nesse sentido e ele vai pôr uma nota, dizendo que sim, a ordem econômica tinha que prever as questões, tinha que se organizar de tal forma que as pessoas que não pudessem trabalhar, ou pela velhice, ou por um estado qualquer justificador, pudessem ser mantidas. E ele, na sequência dessa fala, ele vai dizer o seguinte, que o elemento efetivamente garantidor de tudo isso passava pela economia, mas não podia restringir-se à economia. Como passa pelo direito, mas não pode se restringir ao direito. Esse elemento é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. E não a educação moral que se obtém em livros, mas aquela que se constitui na formação de caracteres, que incute hábitos, porquanto, e aí ele antecipa na pedagogia quase um século, educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Então, efetivamente, o grande desafio que se coloca nos outros é um processo autoeducativo, a partir da compreensão destes elementos da ciência espírita, nessa sua tridimensionalidade, como, aliás, toda e qualquer outra ciência, sabiamente, os estudiosos da doutrina espírita elegeram a expressão tríplice aspecto da doutrina: científico, filosófico, religioso. Mas eu perguntaria, que ciência não tem essa tridimensionalidade? Que ciência pode desconsiderar o campo experimental? Não é ciência. Que ciência não tem um campo filosófico, que era a filosofia de verdades já estabelecidas, que constitui o seu disco mais rígido, constitui o seu núcleo básico, que era aquela área filosófica para novas hipóteses, para novos debates. E que ciência está desprovida de compromisso e de resultantes ético-morais? Quem de nós, ao colar grau, jurou desconsiderar a causa da humanidade, pensar unicamente em si e obter sucesso a qualquer preço e a qualquer custo? Pelo contrário, independente das ciências que aqui se reúnem, duas aparentemente tão diferentes, medicina e direito, que têm pontos de convergência naturalmente, um acaba embasando muitas demandas do outro, e o direito também, muitas vezes, vai atuar no campo da medicina em relação à proteção dos médicos, enfim. Mas ambos temos em comum, e todos nós que aqui nos encontramos e colamos grau temos em comum, termos jurado todos a causa da humanidade. Isso é religiosidade. Pode-se dar o nome que quiser, mas isso é religiosidade. Então, o espiritismo não é uma específica religião no sentido formal da palavra, mas ele é uma religião no seu conteúdo, porque sua proposta é de compromisso, de educação e de melhoria do ser humano, como é toda e qualquer ciência. Logo, e não obstante o louvor que nos merece, as conquistas no campo das garantias fundamentais, o louvor que nos merece a conquista, o desenvolvimento da chamada justiça social, é necessário e urgente que nos predisponhamos a construirmos-nos como uma pessoa mais consciente,
mais lúcida e então aí mais solidária, mais ética, mais responsável pelas suas ações para si e para o outro, para fora, seja esse fora o outro ou o meio onde a coisa, o ato se insere. Lembrando-nos de que é uma oportunidade imperdível ter o conhecimento de todos esses conceitos alinhavados, alicerçados pela doutrina espírita, que nos ajudam às decisões mais favoráveis. Mesmo diante daquelas mazelas que ainda trazemos no mundo íntimo e que, evidentemente, fazem força agora diante do tentar e do querer, da vontade de fazer novas escolhas. No processo de aprendizagem, nós nunca poderíamos desconsiderar a força da aprendizagem anterior. E se ela não foi adequada, evidentemente que ela condicionou-nos. E ao plasmar a nossa biologia, é isso que está construído em termos bioquímicos. Então, tudo isso vão ser elementos dificultadores a aprendizagens novas. Mas, com os conhecimentos facultados pelo Espiritismo, nós podemos fazer escolhas mais favoráveis. Entender, finalmente, a fala de Paulo de Tarso. Tudo me é lícito, quer dizer, eu posso tudo. E no mundo moderno, então, o quanto eu posso? Antigamente, eu só podia coisas através de elementos concretos, materiais, mas hoje eu posso agir, inclusive, no mundo virtual. Então, eu sou um indivíduo muito poderoso. E, não obstante todos os sistemas e instrumentos positivos, individuais e sociais, eu ainda posso criar ferramentas que o burlem, que os desconsiderem. A questão é se isso me convém. A resposta da conveniência está no entendimento da imortalidade e da reencarnação. Consequentemente, o convite urgente que se coloca a todos nós é que fortaleçamos o nosso mundo íntimo, através de encontros, de conversas como esta, para que, alimentados nesta proposta do bem, possamos realizar o melhor que esteja em nossos corações. Eu não sei declamar poesia, e por isso não ia ofender o autor, especialmente este que eu gosto tanto. Ele foi um grande poeta quando conhecemos na sua personalidade. Ele nasceu na Índia. Ele era professor e escritor. Ele chegou a ganhar um prêmio Nobel de literatura. E quando foram chamá-lo, ele estava com os alunos em campo aberto, porque era assim que ele ensinava nas praças, ensinava nos jardins. E, insistentemente, lhe falavam que havia chegado um cabograma informando a ele. Tem gente aqui que não faz a menor ideia do que é isso, né? Era um meio de comunicação a uma época mais atrasada. Aí. Quando chegou o cabograma dizendo que Tagore tinha recebido o Prêmio Nobel de Literatura, o anunciante queria transferir a informação a ele, e ele mandava que ficasse no lugar. Mas ele não suportou e irrompeu. E disse, mas, professor, eu preciso lhe contar, o senhor ganhou o prêmio. Ele olhou, mas agora eu estou dando aula. E isto é infinitamente mais importante. Na espiritualidade, na psicografia de Edivaldo Franco, ele vai nos trazer belas poesias. E esta que escolhemos para o nosso encerramento. Chama Realidade Distante. Sonhei que sonhava. Tudo era então risonho e doce encantamento, onde a dor e o sofrimento, a tristeza e a maldade se diluíam, quais bolas de sabão ao sabor do vento, em primavera cantarolante. Os rios encachoeirados douravam-se sobre os raios de permanente luz, e os homens, em bandos gárrulos, exaltavam amor. Havia em toda parte
a fraternidade sem suspeita e o serviço sem remuneração. A poesia do bem recitava os versos de enternecimento, com que as criaturas melhor se entendiam e completavam. Recordei-me da guerra e do ódio, das pestes e dos suplícios, mas ninguém me pôde responder quando interroguei os felizes habitantes deste paraíso. Todos eram jovens e sábios, com a idade dos tempos vencidos e dos tempos a vencer. Nem sombra ou mácula encontrei em parte alguma, e dei-me conta que as claridades que fulguravam em todo lugar nasciam em toda parte, sem extinguir-se em noite de triunfo mentiroso. Sonhei que sonhava com o porvir, quando o carro do Rei da Juventude e da Paz rasgará a estrada do infinito no rumo do sem-fim. Amado Rei, por quem anelo e amo, sempre sonhei contigo, porém hoje sonhei que sonhava. A realidade chegou e despertou-me dizendo em canção de esperança: ama e aguarda. Amanhã não sonharás, porque o teu sonho já será. Não importa se está próxima ou distante esta realidade, ela virá. Porque ninguém pode pôr e barrar o progresso. Mas que bom que possamos voltar para casa, para a pátria espiritual, e dizer à nossa própria consciência: Senhor, tu me oportunizaste uma encarnação. Permitiste que eu te reencontrasse através dos venerandos ensinamentos da doutrina espírita. E graças a isso, Senhor, a tua paciência, ao teu amor, a tua confiança em mim, eu volto melhor do que quando daqui saí. E levo na minha consciência a certeza de ter feito o meu possível, o meu melhor. Novamente, a nossa saudação à Federação Espírita do Rio Grande do Sul pela realização deste trabalho, a nossa gratidão à FERGS, aos senhores pela paciência, pela atenção, pelo carinho. Fiquemos todos em paz.